irmãos, é com muita alegria que recebemos vocês em nosso arraial, na última noite desta festa. Que o Senhor nosso Deus abençoe ricamente a vocês, por disponibilizar esse tempo de ouvir a sua palavra com tanto respeito. Nós agradecemos a sua presença e que Deus recompense ricamente a cada um de vocês. Queridos, sabemos que o tempo está esgotado. Eu pretendo ler apenas alguns versos, mas não posso sair da Bela Vista sem anunciar para vocês o que está prestes a cair sobre o mundo, principalmente sobre as igrejas. Seus pastores não vão contar isso para vocês. Portanto, eu pretendo hoje esclarecer sobre um grande evento que está iniciado desde o ano 2000, já faz 25 anos, sem que nenhum atalaia adverta ao povo dos perigos que se aproximam. Então nós vamos meditar em alguns textos acerca da Igreja de Deus. Primeiramente eu vou apresentar alguns textos. Considerando que Deus nunca deixou a humanidade desamparada, Ele sempre deixou uma luz. Não é Deus que se nega a salvar o homem, é o homem que se omite de estender a mão para Deus. A Igreja de Deus é humilde, foi perseguida por seus opositores, destituída de bens materiais, mas o olho humano, tal como aconteceu no tempo de Cristo, não olha pelo olho da fé. Quando Jesus nasceu, o maior evento que essa terra viu foi recebido por alguns animais, 3 reis magos e alguns pastores. Onde estavam os líderes religiosos? Estavam eles confraternizando com romanos seus eventos sociais, porque esperavam o Messias rico da classe nobre, e veio o humilde filho de um carpinteiro. Satanás induz hoje, nos últimos dias, a cometer o mesmo erro. As pessoas têm vergonha de ingressar nessa igreja, e os olhos crescem pelo tamanho, o esplendor, a fachada da igreja, mesmo morta em pecado, mesmo sem vida do Espírito de Deus. Comete o mesmo erro do tempo de Cristo. A Igreja de Deus não é rica, não é poderosa, ela não é grandiosa, ela não anda no caminho largo, ela anda no caminho estreito, aquele que ninguém quer andar. As pregações são o inverso do que eu estou falando, mas vou mostrar isso pela Escritura. Sofonias, capítulo 2, 3 e o versículo 12, disse o Senhor: deixarei no meio de ti um povo pobre e humilde, e eles esperarão no nome do Senhor. O que vocês ouvem nas pregações? Que o povo de Deus é rico, o povo de Deus não pode ser pobre, enquanto o capítulo 11 de Hebreus diz o contrário. Era um homem simples, humilde, perseguido, que este mundo não era digno, mas cheio de fé, de amor, de obediência a Deus, e isso o diferenciava de todos os outros. Nos últimos dias que nós atravessamos, a Igreja de Deus não é diferente. É uma igreja humilde, uma igreja simples, e que a palavra do Senhor diz: então os restos de Jacó estarão no meio de muitos povos, como orvalho que vem do Senhor, e como gota de água que cai sobre a terra, sem depender de ninguém, sem esperar nada do Filho dos Homens. Miqueias 5 e 7. O resto de Jacó é a igreja remanescente, a última igreja que está no meio dos povos. Então alguém nos critica e diz: mas como essa igreja tão pequenininha vai evangelizar o mundo? Não tem patrimônio? Qual era o patrimônio? Qual era a internet que os apóstolos tiveram para evangelizar o mundo? O Espírito Santo. Vai ser igual, o alto clamor se aproxima, é a última chance, o último chamado de Deus. Não é a tua igreja, não é o teu poder econômico que vai dar o alto clamor, é o terceiro anjo, uma igreja que vai receber chuva seródia, com um poder maior do que foi o Pentecoste. Ela não precisa de aparatos humanos, porque Deus não precisa do homem, é o homem que precisa do Espírito de Deus, porque eu vou mostrar onde
as igrejas estarão quando o anjo tocar a trombeta, o terceiro e o quarto anjo, com o último chamado de misericórdia para a humanidade, antes que sejam derramadas as 7 últimas pragas. Na quarta praga, as mães devorarão seus filhos. Os pastores não pregam isso. Pregam doutrina da prosperidade. Doutrina da prosperidade foi criada por Nikita Khrushchev na década de 50, introduzido no meio evangélico pela KGB para destruir o cristianismo. As pessoas estão obcecadas por materialismo, por igrejas bonitas, por grandes templos, quando esquece a espiritualidade e o vínculo com Deus. E isso induz as pessoas a terem pavor dessa igreja, desviando do caminho do céu. Mas isso será cobrado por Deus. Ninguém será tomado por inocente. Segundo a palavra de Deus, olha a igreja que é desprezada, olha a igreja que é criticada. Todos os teus filhos serão instruídos pelo Senhor e gozarão de uma grande paz. Isaías 12:32. Nós não confiamos no poder humano, que você pode imaginar. Essa igreja não tem seminário, não tem teólogos com PhD, só tem pessoas humildes e às vezes até objeto de críticas. A instrução, o conhecimento dessa igreja é do Senhor. E hoje eu vou mostrar um conhecimento que os seminários não pregam, não ensinam, não instruem, não preparam as almas para a salvação. Existia um reformador chamado Latimer, que ele criticava as igrejas e chamava Evangelho limpa-bolsa, porque a dedicação era apenas dízimos e ofertas. E isso do tempo do Latimer para cá faz muito tempo, séculos. E a obra continua da mesma forma. E as almas sendo desviadas do caminho do Senhor. Segundo a palavra de Deus, o povo de Deus é um pequeno rebanho, segundo diz Lucas 12:32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Olha o povo de Deus, a característica: deixarei no meio de ti um povo pobre, humilde, espalhado no meio dos povos, instruído pelo Senhor, um pequeno rebanho. Mas aí tem uma crítica pesada. Como essa igreja, só ela, como ela surgiu, como é que existe só essa igreja para um mundo tão grande? Aí que está um engano. Se você estudar a escritura com mais afinco, você vai conhecer um povo chamado, vou dar 2 exemplos, como o povo de Deus, está igual escrito aqui na palavra: os restos de Jacó espalhados no meio dos povos. Essa igreja também está espalhada no meio dos povos. Existia um povo chamado valdense, surgiu depois do ano 300. Embora na internet eles ponham equivocadamente que os valdenses derivam de Pedro Valdo. Pedro Valdo nasceu em 1175. Valdense existia há muito tempo. Mas o Pedro Valdo foi perseguido, seus seguidores, os valdenses na França, também perseguidos pela Inquisição da Igreja Católica, e eles migraram para a Itália. Quando chegaram na Itália, foi uma surpresa enorme. Encontraram congregações e congregações que tinham a mesma fé dos valdenses da França. Não sabiam nem que existia igreja na Itália, não se conheciam. Quando chegaram, fugindo da perseguição, depararam com um povo que tinha a mesma fé. Os valdenses, a origem do seu nome significa povo dos vales. Eles habitavam nos vales mais distantes, mais escondidos, porque eram perseguidos e caçados, queimados em fogueiras. A igreja de Deus existe aqui em vários países. Vou dar um outro exemplo para você que conhece o conflito dos séculos, e onde vem a maior crítica. No conflito dos séculos você vai ouvir a história de um homem chamado Joseph Wolff. Ele pregava com 2 Bíblias na mão, uma em hebraico, outra em inglês. Pregou no Congresso Americano, na Europa. Era um erudito, era um homem de grande conhecimento. E quando ele foi evangelizar a África, um dia de sábado, ele viu um grupo de nativos congregado. E ele imaginou: vou evangelizar aquele povo. E quando ele chegou, ele disse: irmãos, que assunto quereis que eu fale para vocês? O ancião levantou calmamente e disse: fale-me do juízo investigativo. Ele ficou petrificado, parou. Ele não sabia nem o que ele estava falando.
Juízo investigativo é uma doutrina adventista, não é uma doutrina evangélica. O ancião que ele julgou que ia evangelizar estava na frente dele, um homem humilde, que não sabia vários idiomas como falava o outro. Isso prova o quanto Deus instrui o seu povo. Você pensa aqui em seminário, universidades, eu sei que as pessoas morrem por isso. É um pedaço de papel. Um pedaço de papel te autoriza a ter um emprego, mas não te dá conhecimento, nem teológico e nem profissional. Portanto, para que nós completarmos, quero ler dois textos. Aqueles que alegam, mediante tudo o que foi apresentado, ainda diz: não sei que caminho seguir. A palavra diz assim, Jeremias 6,16: eis o que diz o Senhor: parai sobre os caminhos e vede, e perguntai quais são as antigas veredas, para conhecer o bom caminho, e andai por ele, e acharei refrigério para vossas almas. E eles responderão: não andaremos por ele. Olha só como esse verso é interessante. Quantas pessoas já disseram: por essa igreja não dá para ir. Até reconheço que é verdade, reconheço que tem princípios, mas por esse não dá para me andar. Vou procurar o mais fácil, vou procurar um outro caminho que se afine com aquilo que eu quero fazer. Geralmente as pessoas cumprem esse versículo sem saber. Vou repetir o verso, ó. Eis o que diz o Senhor: parai sobre os caminhos. Caminhos aqui significa caminho religioso. Aqui está falando de igreja, ó. Parai sobre cada igreja, cada caminho, que você não disse que não sabe que caminho seguir, porque tem muitas igrejas. E vede, olha, perguntai por eles, quais são as antigas veredas, para conhecer o bom caminho, andai por ele para achar salvação. E o povo diz ao Senhor: não, Senhor, por esse não, por esse caminho eu não andarei. Quando o Senhor está dizendo, ó, os seus filhos serão como na antiguidade, sua congregação permanecerá diante de mim, e eu castigarei todos os seus opressores. Jeremias 30, verso 20. As pessoas estão esperando uma igreja gloriosa, uma igreja rica e poderosa. Ainda diz assim, aquela igrejinha pequena não tem o Espírito Santo. Olha como a nossa igreja cresce em número, olha que poder econômico. Eu vou te dizer um segredo agora que ninguém nunca disse para você. A riqueza das igrejas é o laço que vai enforcar vocês. Eles não vão desapegar das suas riquezas, do seu poder. Nós não temos riqueza material para nos apegar. Em breve, você que está financiando o seu próprio enforcamento, e cada dízimo e oferta que você dá na sua igreja para a sua própria destruição. Tenho aqui nas minhas mãos a forca das igrejas, criado no ano 2000. Eu vou ler alguns textos disso aqui para você. Talvez aqui tem gente que nunca nem ouviu falar. Desde junho de 96, milhares de pessoas têm partilhado suas visões, trabalhando juntos para criar o RI. É um novo tipo de organização para o bem global, enraizada em valores espirituais compartilhados. Pessoas de muita cultura e perspectiva diferente têm trabalhado para criar uma organização que seja inclusiva, não hierárquica, descentralizada, que promova a cooperação, autonomia e oportunidades individuais. Este trabalho de cocriação, oferecido por pessoas de variadas culturas, deu origem a uma organização singular, composta por grupos não organizados que atuam localmente e estão conectados globalmente. Isso aqui chama-se a Igreja Global, que vai forçar todas as igrejas a se prostrarem perante o dragão. Você não sabe se tua igreja está aqui, ó. Declaradamente no site da URI, a Igreja Global vai ser a única igreja aprovada pelo Estado. Na verdade, não é nenhuma igreja, uma entidade que vai abrigar todas as igrejas. E os pastores não estão pregando, não estão advertindo, os crentes não sabem o que vem por aí, o que vai acontecer. Desde o ano 2000, isso aqui foi criado. Já existe 1.365 ciclos de cooperação pelo mundo, inclusive aqui no Brasil.
A igreja luterana, presbiteriana, metodista, episcopal são igrejas declaradamente membros. E centenas de igrejas evangélicas como membros ocultos. E você não sabe se sua igreja está aqui dentro. Vou ler para você o que é isso aqui, ó. Preâmbulo, princípios e propósito. Preâmbulo. Nós, pessoas de diversas religiões, expressões espirituais e tradições indígenas de todas as partes do mundo, por meio desta carta, estabelecemos a iniciativa das Religiões Unidas para promover cooperação interreligiosa, permanente e cotidiana, erradicar a violência de motivação religiosa e criar cultura de paz. Esse é o preâmbulo dela. O princípio. O propósito da iniciativa das Religiões Unidas é promover cooperação interreligiosa, permanente e cotidiana. Esse nomezinho bonito que eles põem aqui, interreligiosa, é para as pessoas não entenderem o que é isso aqui. A igreja única, quem é adventista, já espera, já profetiza há muito tempo que haverá uma igreja global, única. Ela está aqui. Talvez o pastor nunca falou para você. Mas se você comprar um livro chamado Falsa Aurora, escrita por um escritor americano investigativo, Lee Penn, 750 páginas, ele fala disso aqui com toda a documentação, provando o que é isso aqui, olha o nome do livro, Falsa Aurora. Parece uma coisa maravilhosa, mas não é. Todas as igrejas terão, obrigatoriamente está aqui, ó. Agora imagina as igrejas ricas e poderosas, para abandonar seus patrimônios. Se você não entrar aqui, você será perseguido, extinto, eliminado. Esta igreja, ela traz como princípio que cada membro da URI abra mão da autonomia e recursos que forem essenciais para o cumprimento deste preâmbulo. Os membros não serão coagidos a participar de ritual ou serem proselitistas. Olha os nomes que eles põem aqui bonitos. Ele está dizendo aqui, ó, que vocês, e todas as igrejas que participarem disso aqui, terão que abrir mão da sua fé. Não poderão fazer proselitismo, não poderão fazer o que nós estamos fazendo aqui, ó. Convencer as pessoas qual é o caminho da salvação. Você não pode pregar que Cristo salva, que somente no cristianismo tem salvação. A URI, ela não vai abrigar apenas cristão. Quando ele fala cooperação interreligiosa, vai ser uma salada de fé. Cristão, muçulmano, hindu, expressões espírita, nova era, candomblé, todo mundo na mesma igreja, adorando junto obrigatoriamente. Por isso que o nome é círculo de cooperação. Você não pode adorar uma pessoa da Assembleia com adventista, com batista. Tudo isso é um cristão. Você tem que ter um satanista do lado, você tem que ter um candomblé do lado, obrigatoriamente. Se você se recusar, o que ele está dizendo aqui, vamos promover a paz entre as religiões. Você está promovendo o ódio, você está promovendo a dissensão, você está afrontando o propósito da instituição que é da ONU. Isso aqui, ó. E o site disso aqui pode acessar na internet, que é livremente o site, tem tudo isso aqui lá e muito mais. Agora, no livro Falsa Aurora, vocês sabem o que foi que eu encontrei? Uma instituição chamada ADRA, não sei se vocês conhecem, mas ela está com um dos braços da URI chamado Inquérito Apreciativo. O pastor nunca falou isso para vocês. Quantas igrejas estão metidas nisso aqui, ó? Mas essa igreja, essa entidade vai abrigar todas as fés do mundo para adorar o dragão, Lúcifer. Eles vão criar caos no mundo. As pessoas religiosas que não conhecem nada disso, até imagina que estou falando bobagem. Eles vão promover algo tão terrível, chamado cataclisma social. A coisa será tão avassalador como nunca houve. Os cristãos serão caçados, destruídos, vão matar tanta gente que os cristãos vão olhar para o céu e dizer: não acredito mais em Cristo. Vai ser uma perseguição, uma mortandade tão grande a ponto do povo perder a fé, os cristãos, fora a igreja remanescente.
Isso aqui já está em curso, isso está acontecendo. Agora eu pergunto para você, você que olha para essa igreja com desprezo, você que se vangloria do tamanho da riqueza que vai ser o laço da sua igreja, cadê o seu seminário? Cadê os seus pastores? Cadê os seus ensinadores que têm negado esse conhecimento? E uma igreja insignificante aos olhos do mundo, instruída por Deus, está levantando a voz, mas não tem a voz das poderosas igrejas para divertir o mundo. Os pastores médios não sabem isso aqui, mas os líderes sabem e estão lá dentro, porque isso aqui é uma montanha de dinheiro e não vai sobreviver ninguém de igrejas que tenham como alvo patrimônio, bens. Eles não estão preocupados com membro para eles é só uma fonte de renda, não estão preocupados em salvação de ninguém, nem a deles. Essa igreja não tem vínculo com o poder econômico, não tem laço para ser enforcado. Ela tem um Senhor que instrui e que ela obedece até que a chuva seródia desça e ela acompanha o terceiro anjo no alto clamor. Isso aqui é tão terrível, é tão satânico, tão diabólico, que uma igreja não é capaz de tirar um membro de dentro disso aqui, ó. Só o anjo do Senhor, só o alto clamor, de tão diabólico que essa coisa aqui, que já está com 1.365 ciclos de adoração. Eu estou dizendo que 1.365 ciclos tem cristão, igreja, que talvez você faça parte, adorando com satanista, com candomblé, com hindu, dizendo que estão adorando a Deus. Isso vai ser global. Ninguém vai escapar disso aqui, sob pena das leis penais internacionais, que já existe. A coisa é muito profunda. Quem está por trás disso aqui são banqueiros, maçons, que estão infiltrados. Vou fazer uma última coisa para você. Eles estão criando seminários, formando pastores para introduzir cultura woke nas igrejas, a tal de inclusão, que fala aqui na inclusão. Seminários estão sendo criados e pastores formados para destruir o cristianismo. Aí você vai entender por que estão atacando família, por que estão atacando, porque o mundo está de perna pro ar, o menino não sabe se é homem ou mulher. Isso não é acaso. Tudo isso está sendo promovido para a destruição do cristianismo. E muitas pessoas que já estiveram nessa igreja, que hoje estão fora, entregando seus filhos ao socioconstrutivismo dentro dessas escolas, vão receber um milista ateu. Você bota seu filho das 6 às 6 da tarde, mas quem instrui ele é o Estado e não é você. Isso aí é feito para que você não tenha vínculo, para que você não ensine, que não tenha valor cristão, e ele vinha de lá um militante. E isso vai crescer muito mais, a ponto de você não reconhecer seu filho. Ninguém vai estar protegido fora da igreja remanescente. E para finalizar, queria fazer um convite a você. Não sei se vocês vão ficar apavorados, mas o convite é que você faça parte dessa igreja, é que você proteja a sua família, é que você venha até aqui, aquele Cristo que você diz que você ama tanto, venha servir Ele de verdade, venha servir ao Cristo que vai te proteger quando todas essas coisas estiverem acontecendo. Talvez este seja o alto clamor da Bela Vista, talvez seja a última chance de olhar para essa igreja, abrir o coração e ser conduzido pelo Espírito de Cristo e fazer sua filiação aqui nessa igreja nesse momento. E você tem medo de vir hoje salvar a sua família, estar do lado de Deus, você não terá nenhum amparo quando eles soltarem o linismo com os ateus e começar a matar, saquear, destruir pessoas no mundo inteiro a ponto de perder a fé. Isso vai acontecer. Quem escreveu isso é o Papa da Maçonaria, chamado Albert Pike. Escreveu um livro chamado Moral e Dogma, onde ele retrata todos esses fatos. Ele bota lá no livro dele que o fazia a Primeira Guerra Mundial para implantar comunismo na Rússia, aconteceu. Ele escreveu isso em 1871. Não existia nem Estado de Israel, que foi em 48. Ele diz que na Segunda Guerra formaria a ONU e o Estado de Israel, para que na Terceira Guerra Mundial Israel contra o Islã começasse um evento que fosse arrastando as nações. Bote na sua televisão o que acontece com Israel, os ataques. Não é acaso, isso é planejado pela maçonaria, que tudo isso vai acontecer. Então, que Deus nos abençoe, nos proteja
e nos guarde para todo sempre. E nesse momento eu convido a igreja para dirigir-se à tenda para a bênção.